Olá, que bom que você está aqui com a gente no programa É Tudo Questão de Atitude. Você sabe que a gente fala sobre as saúdes do ser humano, a saúde financeira, social, intelectual, e cada vez mais eu estou trazendo para entrevistar pessoas que realmente tomaram atitude nas suas vidas, pessoas que transformaram a sua vida, porque muitos ainda, e eu numa época da minha vida também, fiquei muito no intelectual, na teoria, mas como é que você vai para a ação? Como é que você executa um grande sonho? E está aqui comigo Gilberto. Gilberto, sobrenome? Gilberto Germano. Gilberto Germano é um baita de um empreendedor. Eu um pouquinho aqui conversando nos bastidores, já deu para perceber isso. Obrigado. E Gilberto, fala pra gente um pouco sobre a tua história. Bom, minha história, um pouquinho comprida, vamos lá, você me corta se eu for muito longo. Sou formado em Relações Públicas. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu descobri que não era isso que eu queria, porque eu tinha que ficar preso numa sala, falando de pessoas e não falando com pessoas. E aí não é minha praia. Gosto de falar com as pessoas. E descobri que eu precisava aprender a fazer mais coisas. E começaram a aparecer um monte de oportunidades na minha vida, dentro da vida acadêmica, e das coisas mais absurdas. Por exemplo, na época que eu estudava, eu era estagiário da consultoria de Relações Públicas e estava inaugurando o prédio da Biblioteca Central da PUC Campus 1. Tá. E eu era estagiário de lá e precisava fazer a inauguração daquilo. É um prédio gigantesco e eles precisavam de decoração para aquilo e eu pensei numa proposta nova, não encontrei fornecedores de decoração com balão, bexiga. E eu fui para o primeiro Congresso Internacional de Balões em Vinhedo, que teve, e aprendi a fazer decoração com balão e abri uma empresa para fazer a decoração do prédio da PUC, enquanto estagiário, com a minha sócia, que hoje é sócia do espaço que eu tenho também, e passei 10 anos trabalhando com isso, decoração de concessionária de carro. Com balão. Com balão. Vendia algo que ninguém precisava para vender carro, mas fiz isso durante 10 anos. Para os maiores grupos de Campinas, fazia quase todos os grupos de concessionárias de Campinas, era eu que fazia. Já tive uma empresa de frutas picadas para call center e centrais de bancos que não tem tempo de sair para comer. Bem diferente de tudo, hein? E Sim. que engraçado, o empreendedor é aquele que vê a solução realmente para o problema de alguém, né? Eu acho que ser empreendedor não é só também pensar em coisas novas, e a gente trabalha para ter retorno financeiro. Lógico, ninguém trabalha de graça, nem relógio. E aí eu sempre estou olhando o problema pensando na solução e não pensando que é um problema que ninguém atende aquilo. Os meus nichos de mercado sempre são voltados para isso. Eu olho para o problema e penso, nossa, mas ninguém pensou nisso ainda? E já aconteceu com o balão, aconteceu com a fruta. Na época dos financiamentos fáceis, há 10 anos atrás, aconteceu também com construção imobiliária. Eu fui construtor, construía casas de meio lote para venda em Hortolândia. Fiz isso durante 3 anos e comprei um salão de beleza há 3 anos atrás também. E agora, depois do salão de beleza, eu comecei a pensar em empreender de novo no ramo de beleza e daí surgiu a ideia do coworking, que parece um pouco estapafúrdia, mas foi da onde surgiu a ideia. E Gilberto, o que te move, né? Você disse que ninguém trabalha de graça, é óbvio, né? Nem o relógio. Mas o que te move? Às vezes eu conversando com você, eu sinto que não é só o dinheiro, né? Parece que você quer resolver realmente as coisas. Não, na realidade, uma das conversas que eu tenho sempre com um mentor que eu tenho, que é um coach, o Fernando, o que me move é o caminho. O dinheiro, eu acho que ele faz parte, ele paga as contas, ele faz com que tudo dê certo. Infelizmente ou felizmente as coisas precisam de dinheiro para serem pagas e fazer a roda girar, mas não é o meu motivo, não é o meu mote. Eu gosto mesmo do caminho. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas pensam muito aonde elas querem chegar. Tem o plano de vida, aonde ela quer chegar. A longo prazo, né? Na verdade, as pessoas focam muito no final da estrada, aonde ela quer chegar. E para mim, o final da estrada é, na verdade, o final.
E não é não é o que me dá prazer. O meu prazer é o caminho, porque é nele que tudo acontece. Então, eu nem tento, porque para mim é muito automático mesmo, não viver pensando no lá. Porque o lá eu vou chegar, e quando eu chegar, para mim não vai ter mais graça, porque eu cheguei, acabou. Então, o interessante para mim é o caminho. Não é o que eu quero fazer da minha vida, em si o que eu quero fazer na minha vida. O legal é o que acontece. Porque até eu chegar onde eu quero hoje, com o coworking, que é o prédio, o empreendimento que eu abri, eu conheci você, eu conheci em 1 mês e meio, nossa, mais de 1000 pessoas que passam por lá conhecendo e das reuniões que eu recebo. E isso que é o legal, tudo que você agrega, tudo que você conhece e o que você troca. Muito interessante. E uma forma diferente de realmente visualizar, né, vislumbrar as coisas da vida, porque as pessoas estão preocupadas mesmo de como vão chegar e aí nunca chegam, né? Ou chegam mal porque não aproveitaram o caminho. Agora, você em 5 minutos você já me falou que você então tem salão de beleza, foi construtor, uma empresa de bexiga e agora o teu último empreendimento, que tem os outros agregados, alguns agregados ainda, é um espaço, um coworking. Isso. Tá, então antes de você falar do coworking, explica pra gente assim, como é que você teve a ideia do coworking? Porque o que eu entendo de coworking é um espaço compartilhado em que tem vários clientes, tem algumas empresas que trabalham junto, tem pessoas que alugam por um dia. Como é que funciona isso? Tá. A ideia do coworking surgiu de uma maneira bem simples, na verdade. Quando eu comecei a pensar em abrir uma outra unidade do salão de beleza, pensei, eu não quero mais ser o proprietário do salão de beleza, porque como proprietário, tudo que dá certo é mérito do profissional, e sim é mérito do profissional, mas tudo que dá errado dentro de um salão é mérito do proprietário. Todos os problemas que acontecem no dia a dia é o proprietário que tem que carregar. Pensei, bom, eu vou abrir um prédio que eu locaria espaços mobiliados para profissionais de beleza. Um espaço pequeno para cabeleireiro, um outro para barbeiro, manicure, massagem, enfim, tudo que pode existir dentro de um salão de beleza existiria dentro desse prédio. E cada profissional alugaria a sua sala? Cada um tomaria conta da sua empresa e eu só locaria a estrutura. Tá. Conversando com pessoas, o meu mentor me falou, Gilberto, mas você não inventou a roda, isso você já faz, é o que você já faz. Só que você vai continuar preso dentro de um nicho de mercado, o seu público. Hoje o meu público no salão seriam os meus clientes. Abrindo um espaço desse, o seu público vai ser os profissionais. Só que você vai girar e cair no mesmo lugar. Com um público muito restrito. Porque ainda os profissionais de beleza, eles não estão preparados, eles são profissionais de beleza e não empreendedores, eles não são administradores. Tanto que a gente vê muito pouco profissional proprietário do salão. E aí eu falei, gente, eu vou cair no mesmo lugar e ficar com um mercado muito pequeno, que são os profissionais de beleza. E aí o Fernando, que é o meu coach, falou assim, tá, mas o que você está abrindo é um coworking de beleza. E aí foi o que deu o estalo em mim. Eu falei, peraí, mas coworking, o que é isso? Eu não conhecia isso, não fazia parte do meu mundo. E aí eu fui para São Paulo visitar alguns em São Paulo, que é onde estão os maiores do Brasil. Hoje não mais. Hoje o meu é o maior do Brasil. Que interessante. Sim, por conta da metragem quadrada. Eu tinha uma viagem marcada para fora do país no final do ano. Fui conhecer mais 3 fora do país. E voltei com isso e pensei, gente, por que eu vou fechar o meu público dentro de um mercado de beleza que é saturado, que não é engajado em empreender ou administrar, e eles passariam a ter essa necessidade dentro de um espaço que seria deles. Falei, eu vou fazer um coworking de empresa normal. Qualquer empreendedor, qualquer profissional liberal pode usar desse espaço. E aí o meu limite é o mundo. Eu deixei de ter fronteiras com essa ideia. E surgiu realmente assim. Que legal. Dentro do carro, pensando em não empreender em mais alguma coisa que eu seria mais um, para fazer alguma coisa que realmente resolva um problema. Eu acho que o principal ponto para o sucesso de um empreendedor, de uma empresa,
é vender uma solução. Porque problema todo mundo tem. O difícil é a solução. O difícil é encontrar alguém que te entrega a solução. Sim, e interessante que eu conheço alguns espaços de coworking em Campinas e realmente são espaços bem menores, né, adaptados, então é uma sala, é uma cozinha. O seu, como que funciona isso? Você fez, é um coworking que estava num barracão que não era nada, então você fez exatamente, e você estava me falando que tem um espaço para cozinha, tem um auditório, quais são as pessoas que poderiam te procurar e serem bem atendidas lá no coworking? Bom, quando a gente começou a procurar o prédio, a intenção desde o início, já que eu estava entrando dentro desse mundo que eu não conhecia, era romper uma primeira barreira que era não ser mais um. Porque se eu fosse mais um, eu ia concorrer com os outros 20, 22 que tem em Campinas. Então, a gente procurou um prédio que pudesse atender um espaço que tivesse um DNA para coworking, desde o começo, pensado para um coworking. Então, nós encontramos um prédio que não era o planejado era um prédio de até 800, 700 metros quadrados. Acabamos encontrando um prédio de 2.000 metros quadrados, que era uma antiga fábrica de óculos e também foi uma fábrica de doce, que estava desativado há 3 anos. Tá. E aí a gente acabou encontrando esse prédio, fazendo o projeto desde o início, com a intenção de não ser mais um, para quebrar já essa primeira barreira. Hoje eu já me tornei, em 1 mês e meio, pode parecer um pouco pretensioso, mas referência, porque pessoas de outros coworkings, coworkers, são chamados de coworkers quem usa o coworking, foram visitar porque ficaram sabendo que a gente abriu, proprietários de outros foram visitar a gente para poder entender o que a gente tinha aberto, porque eu não espalhei isso, a gente abriu no susto, em 4 meses de obra. Vocês não tiveram assessoria de imprensa, nada nessa divulgação? Não, nós temos uma assessoria com uma agência de publicidade, mas como eu já fui construtor e eu tenho um empreiteiro de confiança muito bom, tudo nasceu mais rápido, parece um absurdo, mas uma obra aconteceu muito mais rápida do que toda a estrutura de marketing da própria agência. Então, nós nascemos mais rápido do que a ideia no papel. Foi tudo muito rápido. A ideia começou em fevereiro, nós começamos a obra em setembro e inauguramos dia 8 de janeiro. Gente, foi... Não, você está falando de 2.200 metros, né? São então, 2.200 metros. É muita coisa para ser feita em tão pouco tempo. Foi muito pouco tempo, mas a equipe foi muito boa. Como eu te disse, trocar informação e conversar, conhecer pessoas é o que dá para a gente... background para ter gente trabalhando com a gente que ajude. Eu tenho muito essa filosofia de que, e isso acabou agregando muito no coworking também, começa a aparecer coisas que eu sempre falei e sempre vivi e que agora estão evidentes, inclusive no meu ramo de atividade agora, que ninguém faz nada sozinho. Sozinho o meu salão sozinho é só um prédio comigo dentro. De beleza. Nada acontece, porque eu preciso de todo mundo que está lá dentro. A equipe que trabalhou para construir o prédio hoje, porque nós entramos nesse prédio, ele tinha sido saqueado. Então, a gente teve que refazer o prédio. Era uma casca. Nossa. Se não fossem as pessoas que construíram, ele não estaria pronto. Se não fosse a equipe que trabalha hoje, eu estaria aqui conversando com você e meu prédio estaria parado. 2.000 metros parados, eu deixei lá hoje 2 eventos acontecendo, de 90 pessoas cada evento. Então, sozinho não se faz nada. Hoje, o prédio, eu tenho salas privativas, compartilhadas, salas de reunião para atendimento externo. Se você precisa fazer uma reunião, você pode locar por aplicativo essa sala por 1 hora, 2, período inteiro, e fazer o seu atendimento. Por exemplo, uma arquiteta, ela pode atender o cliente ao invés de ter um escritório físico, e se ela trabalha em home office, ela pode atender o cliente dentro de um espaço corporativo, com toda a estrutura de empresa, com toda a imagem que a gente passa, que passa a ser a imagem que ela vai passar também, sem ter um contrato comigo, por exemplo. Ela pode só atender o cliente por hora. Entendi. E essa sala também está disponível para salas compartilhadas e privativas que estão lá dentro. Entendi. Ela paga por isso. Sim. Gente,
Finalizamos o primeiro bloco. Eu não falei para você que era rápido? Eu falei que eu falava. Ah, muito bom. A gente vai para um rápido apoio cultural e já voltamos. Gente, eu estou adorando entrevistar o Gilberto Germano, é um grande empreendedor. E agora, no final do nosso primeiro bloco, a gente estava falando sobre... ele falou uma coisa muito importante, que o salão de beleza dele, como espaço, e ele lá dentro, é só um espaço físico, né? E o que eu sinto cada vez mais, e acho que a maioria das pessoas estão sentindo isso, Gilberto, você também, porque até está trabalhando com coworking, é essa coisa do compartilhado, né? Sim. Eu não sei se foi a tecnologia ou se foi a internet. Antes, a minha geração, eu tenho 44 anos, né? A geração dos meus pais, você tinha que alugar um espaço fechado, bonitinho, era só teu. Hoje não, hoje a coisa está muito diferenciada. Essa troca, né? Você está aqui porque eu entrevistei uma pessoa que falou que o teu projeto é sensacional e que tinha que ser divulgado. Então, quando você está exatamente num projeto que chama coworking, então vocês trabalham juntos. Eu não sei se você tem para contar para mim, para os telespectadores, qual é a história do coworking? Quem pensou nisso pela primeira vez? Com certeza deve ter sido os Estados Unidos, mas há quantos anos? Veio junto com essa era da tecnologia, da internet? Não? O que você tem para falar um pouco disso? Não. O coworking ele nasceu em 95, nos Estados Unidos. Como a maioria das coisas nossas são importadas, com o intuito de aproveitar espaços em empresas, espaços ociosos. Então, eles tinham salas paradas e eles começaram a chamar pessoas do mesmo ramo de atividade para usar daqueles espaços parados, ociosos, e fazer com que aquele prédio passasse a ter vida e aproveitar o espaço. Num segundo momento, eles descobriram que eles poderiam também compartilhar os custos daquilo. Então, passou só do vivermos juntos, trabalharmos juntos, para dividirmos os custos, porque começou a ficar muito caro. Então, foi assim que surgiu o coworking fora. No Brasil, ele tem 10 anos, não 10, 12 anos, mas ele já veio com essa linguagem para cá. De uma maneira muito tímida, começou em São Paulo, e o boom está 1 ano e meio, 2. Campinas, quando eu comecei o projeto, eram 12. Em fevereiro do ano passado. Hoje somos 22. Comigo, 23. Então, foi um crescimento muito rápido. Porque existe a possibilidade real de você, enquanto empresa... existia uma época que era até... passava segurança, sede própria. Você deve lembrar disso. Isso, 80, 1985, 90, era legal falar que você tinha uma sede própria. Hoje em dia, ter o seu dinheiro parado numa sede própria não é inteligente, porque você tem todo um investimento parado num prédio e a gente está começando a viver a cultura de não ter, a gente não precisa ter um espaço próprio, porque a empresa funciona, trabalha, entrega o serviço e cumpre a função tendo um espaço compartilhado ou até mesmo locado, e esse custo é pago pelo faturamento mensal dessa empresa. Então, vem daí essa necessidade esse nicho que o coworking atende do mercado, que é, além do alugar o espaço, uma sala corporativa, dentro de um prédio corporativo, hoje, dentro de um coworking, uma empresa consegue economizar até 60% no custo dela. Se fizer a soma de tudo que é gasto em aluguel, condomínio, energia, a recepção, limpeza, uma empresa, em média, numa sala comercial, vai gastar em torno de uns 7, 8 mil reais. Hoje, com um espaço pensado para trabalho, eu consigo fazer esse custo baixar para 2.300, 3 mil. Nossa. O empreendedor pode investir em outro. Investir em outro lado ou até mesmo não ter o dinheiro. Se ele não tivesse o dinheiro, ele não vai conseguir investir, não vai conseguir crescer. Ou se ele tem, não ter esse dinheiro parado num espaço que é só para dizer que ele tem. Que não serve para nada, porque o trabalho está sendo feito da mesma maneira, só que com o plus de ter o convívio. O coworking hoje ele possibilita, além de um espaço
compartilhado, com redução de custo, com convívio, conhecendo histórias reais e no dia a dia de outros segmentos, outras empresas. Hoje eu tenho lá agência de publicidade, uma agência de mídia social, uma empresa que vende vidro, uma empresa que vende polpa congelada, um advogado, um engenheiro de águas. Gente, mas quantas salas você tem lá? 28 salas. 28 salas? Nós temos 28 salas e 4 salas de reunião no pavimento do coworking. Gente, olha que bacana a riqueza que é você conviver num local assim, né? Tem gente de todas as áreas e você consegue conversar. Na verdade, assim, você resolve tua vida lá, né? Porque tem o cara que é vidraceiro, tem o advogado, tem o mídia social, você faz tudo ali, então. Você resolve... Tô tentando resolver até mais vida. Tô conseguindo levar manicure agora para o prédio para poder atender as mulheres enquanto elas estão lá, porque hoje as mulheres não têm... Mulheres ou homens, quem está trabalhando não tem muito tempo, né? Gilberto, você é um grande empreendedor mesmo. Somos pet friendly, aceitamos cachorrinhos até 8 quilos. Porque legal. hoje, para campineiro, cachorro é quase um filho, né? Exatamente. Para mim é um filho, eu tenho um cachorro, então a gente procura lugar que consiga levar o cachorro, então a gente aceita. Projeto para o meio do ano, a gente está pensando em abrir um berçário dentro do prédio para as mães, para as mulheres que se tornam mães poderem continuar a trabalhar. Que também é algo que está completamente em alta, né? Porque Sim. realmente as mulheres Mãe precisam trabalhar, todo mundo querem... sempre foi, né? É. As mães acontecem de qualquer jeito. Só que elas tinham que parar de trabalhar para poder se tornarem 100% mãe e dona de casa cuidando do filho. Nós estamos já pensando nessa possibilidade de um espaço que a gente tem lá para ter o berçário e ninguém precisar parar de trabalhar. Parar de trabalhar ser uma escolha e não uma necessidade. Eu acho que o grande legal do coworking é ter as escolhas, as possibilidades, que são infinitas lá dentro. E aí, por que não a mãe também não escolher continuar trabalhando e sendo mãe? Com certeza. E Gil, quando a gente fala de retorno de investimento, né, deve ter sido um investimento grande, porque o projeto é grande. Sim. Você pensa em quê? Alguns anos para voltar esse investimento? O payback do investimento é de 2 anos e meio, mas o nosso ponto de equilíbrio hoje gira em torno de 60% de locação do coworking, da parte inferior. Por que eu divido? Como eu te disse, o prédio a gente estava procurando 1.000 metros, e o pavimento de cima, de mais 1.000 metros, veio de brinde. Então hoje a gente tem uma área de eventos que está rodando até que antes do coworking, porque Campinas tem um limbo, um vácuo de espaços para evento corporativo. Ou é tudo muito pequeno e adaptado, ou muito grande e caro. E para eventos, por exemplo, nós sediamos os encontros do BNI, 4 grupos. E eles faziam um em churrascaria, o outro dentro de um colégio, e porque não tinha esse espaço. Então o espaço de cima acabou rodando antes que o coworking, e foi ele que fez a gente ter corpo e ser conhecido, porque são eventos corporativos, que vêm muitos empresários de vários ramos. No caso do BNI, tem cada grupo 30, 40 membros, cada um de uma empresa. Então o nosso ponto de equilíbrio acabou melhorando um pouco, porque eu não dependo só das unidades de baixo para pagar o meu custo mensal. Voltamos no dinheiro. O dinheiro é necessário. Com certeza. Mas o que realiza, né? É o que realiza. Mas agora o nosso ponto de equilíbrio, que era 60% embaixo, já está em 42%. Tá. Por conta do pavimento de cima. Entendi. E quando você diz que tem 2 meses de inauguração, então quando vocês inauguraram, vocês já tinham feito toda a prospecção desses clientes, eles já tinham alugado lá? Sim. Na verdade, um mês, hoje dia 5, nem um mês. A gente abriu dia 8 de janeiro. Não fez nem um mês. Quando nós começamos a procurar o prédio, uma pessoa me falou, olha, ele era presidente de um grupo de BNI, ele tinha muita dificuldade para encontrar espaço. E a presidente do grupo do BNI agora é a minha contadora. De novo, relações. Você precisa de pessoas para poder crescer. Tudo, sim, né? sim. E ela falou, Gilberto, realmente a gente está com esse problema de espaço, então me leva no prédio, eu vou conhecer e eu vou dar uma olhada. Ela foi em janeiro, estava tudo muito cru, porque estava naquela fase de obra que você acha que você não vai acabar nunca, né? Tudo virado do avesso.
como eu já estou acostumado com obra, eu sabia que ia terminar. E ela falou, olha, dia 8 de janeiro estamos aqui. E ela veio no primeiro encontro do dia 8. No dia 8 mesmo, o presidente de um outro grupo veio, fechou para o dia 10. O presidente do dia 10 de um outro grupo veio no dia 10 e fechou para a próxima terça-feira. E na terceira semana praticamente, nós já tínhamos terça, quarta e quinta de contrato fechado para o ano todo. Então o BNI hoje ele está lá para os eventos corporativos, hoje de terça a sexta-feira, todos os dias da semana de manhã. Não, a gente não teve, como eu te disse, a coisa aconteceu tão rápida que não deu tempo da prospecção. Nós abrimos com o BNI, um grupo de certeza, e todo o resto veio vindo através dessa corrente. E agora, e eles trazem convidados, trazem clientes, e esses clientes se tornaram os nossos clientes lá de baixo também. Então, em 3 semanas, nós temos já 5 salas locadas das 28. Gente, eu tô curiosíssima. Eu passo lá todo dia em frente, hoje eu vou lá. Vai ser um prazer. Olha, chegou o final do nosso programa, mas a gente não vai finalizar sem você passar esses dados. Qual é o site, qual é o endereço, como faz para fazer a locação do coworking? Tá, o nosso site é kingcoworking.com.br. O endereço é Rua Luiz Otávio 2565, fica próximo à CPFL, na entrada de Campinas. E nós temos vários tipos de planos. Na verdade, a gente está lá para resolver, para dar solução. Então, a gente tem desde locação de estação de trabalho por hora, período ou full time, até salas privativas ou compartilhadas. Então, realmente, lá dentro, no que você pensar em relação a corporativo, a empresa, o mundo é um limite. Você consegue fazer. Eu consigo fazer porque o que faltava era um espaço pensado para. Então agora você tem o problema, eu tenho o espaço, a solução a gente encontra conversando. Que legal. Parabéns, Gilberto. Muito obrigado. Parabéns por ser essa pessoa tão empreendedora, tão jovem, que realmente traz para a cidade de Campinas uma proposta inovadora. A você que nos assistiu, é tudo questão de atitude. Eu te espero no próximo programa. Até lá.